Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. Na medida que você for achando o texto, quero convidá-lo a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. Diz o texto bíblico: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar. Senhor, nós nesse momento bendizemos a Ti pelo privilégio que temos de abrir as Escrituras e de meditar nela. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O salmista nos ensina a guardá-la no coração para não pecar contra Ti. E a gente quer pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo ilumine esse texto bíblico, as verdades contidas nesse texto, e que elas possam ser reveladas a nós, iluminadas a nós, a ponto de que a gente aplique essas verdades no nosso cotidiano, guarde essas verdades no coração, a fim de que não pequemos contra o Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Rogamos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua benignidade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Meus irmãos, antes de tratarmos do texto, julgo que seja necessário que observemos alguns detalhes e informações relacionados à cidade de Tiatira. Em primeiro lugar, essa carta pode ser considerada a maior e a mais longa das cartas escritas no livro do Apocalipse. Ela é dirigida naquilo que alguns entendem a menos importante das 7 cidades. Deixa eu repetir. É a mais longa e maior carta de todas as 7. Como também foi dirigida a menos importante das 7 cidades. Ao contrário das outras cidades mencionadas no Apocalipse, Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. A importância dessa cidade era efetivamente comercial. Ela ficava
no caminho por onde viajava o chamado Correio Imperial, e por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre Europa e Ásia. Tiatira era a sede de vários grêmios comerciais. Talvez a melhor palavra para definir isso seja sindicatos comerciais, digamos assim, para que a gente possa entender de uma forma mais clara. Havia naquela cidade um importante comércio relacionado à venda de lã, couro, linho, bronze, como também muitos tintureiros, alfaiates e vendedores de púrpura, dentre esses Lídia, que foi uma mulher que teve uma experiência de conversão com Paulo em Atos capítulo 16. Frequentemente em Tiatira aconteciam festas que reuniam os trabalhadores relacionados a esse sindicato, digamos assim, a essa mesma profissão. E quando isso acontecia, era comum com que eventos religiosos acontecessem, onde carne sacrificada a ídolos era apresentada e comidas por todos aqueles que lá estavam, como também atividades litúrgicas pagãs que afrontavam de forma efetiva o nome do Senhor. A gente pode dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que Tiatira era uma cidade muito parecida com as cidades de hoje em termos de reivindicações dos direitos dos trabalhadores. Era muito comum. Ela não era conhecida pelo seu exército, até porque não tinha, ou por seus templos ou cultos ao imperador, porque não era comum. Tiatira não era conhecida, não fora conhecida por suas fortalezas. Ela não era uma cidade relevante, significativamente relevante. Ela era, sim, conhecida por suas indústrias, seu trânsito intenso de comerciantes, por seus sindicatos e coisas relacionadas a ela. Existia um grande fluxo de pessoas de vários lugares que iam até Tiatira para comprar coisas, o que me faz pensar um pouco na cidade de Petrópolis, onde as pessoas costumam ir comprar utensílios, roupas, para que pudesse comercializar em suas cidades. Na verdade, Tiatira podia ser considerada uma cidade desse naipe. Ademais, seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem que fizesse parte de um desses sindicatos, ou sem que fizesse parte de um desses grêmios. Porque se alguém decidisse não participar, ele estava dando um tiro em si mesmo. Era um suicídio comercial. E significava perder a esperança de prosperidade. O interessante é que esses sindicatos existiam aos borbotões, e cada um deles tinha o seu deus, a sua divindade particular. Nessas reuniões em que eles se reuniam, que eles se encontravam, haviam banquetes com comida sacrificada aos ídolos, e depois desses banquetes, festas cheias de licenciosidade, promiscuidade e pornografia. É dentro dessa cultura, é dentro dessa cidade que se encontra, que se insere a igreja de Tiatira, que aparentemente era uma igreja forte, crescente. Aos olhos de qualquer observador, Tiatira parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Veja comigo, o texto que nós lemos diz que a igreja de Tiatira era uma igreja operosa, era uma igreja onde havia trabalho, onde havia labor, onde havia atividades mil. Portanto, não era uma igreja acomodada às reuniões dominicais, digamos assim. Era uma igreja onde as pessoas
pelejavam pelo reino, trabalhavam pelo reino e, de certa forma, acreditavam que precisavam fazer muito mais através dos seus esforços, dos seus trabalhos, ou do seu trabalho efetivamente pelo reino. Então, portanto, o Senhor olha para aquela igreja, o próprio Jesus olha para aquela igreja e diz, e reconhece que ela era uma igreja operosa, mas não somente uma igreja operosa, ela era também uma igreja marcada pelo amor. Essa igreja possuía, talvez, aquilo que nós podemos considerar como a maior das virtudes, o amor. E lembre-se, eu falei isso aqui, o amor faltava em Éfeso, que faltava em Éfeso tinha em Tiatira. Então, Éfeso também era uma igreja operosa, mas era uma igreja que tinha perdido o amor, que o amor tinha esfriado. Tiatira não, era uma igreja que, além de operosa, era uma igreja absorta em todo tipo de amor. E mais, em terceiro lugar, o texto nos diz que ela era uma igreja marcada por fé. Ela confiava em Deus, ela desenvolvia uma convicção de que o Senhor estava com eles, estava com ela em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e ela depositava no Senhor a sua fé, demonstrando ser uma igreja que confiava efetivamente em Cristo. Então você olha para essa igreja, você vê que ela tem virtudes interessantíssimas. Por exemplo, além disso, ela era uma igreja marcada pela perseverança, ou pela paciência triunfadora, pelo fato de que passava pelas provas com firmeza. Então, o Senhor Jesus olha para aquela igreja, ele trata de algumas, ele aponta algumas características absolutamente louváveis: operosa, amorosa, uma igreja cheia de fé, uma igreja que perseverava, e mais, uma igreja que estava em franco progresso espiritual, porque o texto diz que as últimas obras da igreja eram maiores do que as primeiras. Então, quando você olha para essa igreja, você vê virtudes fantásticas. Era uma igreja crescente, era uma igreja que possivelmente a cada encontro tinha mais gente se reunindo, ou reunido a elas, ou uma igreja que aglutinava uma enorme quantidade de pessoas em seus cultos, em suas reuniões, quem sabe, ou até mesmo em suas estruturas eclesiásticas. Todavia, apesar dessas virtudes inquestionáveis, Tiatira fora diagnosticada pelo Senhor como uma igreja tolerante ao falso ensino e ao pecado. Ela era amorosa, operosa, uma igreja que confiava em Deus, portanto marcada pela fé, uma igreja que perseverava, uma igreja que crescia, que frutificava, mas o Senhor diz que tinha contra ela o fato de que ela tolerava o falso ensino e o pecado. O nosso Senhor reprovou a igreja de Tiatira por ela ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Mais uma vez comparando com Éfeso, enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. O que não significa necessariamente que o nome dela seja Jezabel, até porque boa parte dos intérpretes acreditam que esse nome tenha sido dado simplesmente para fazer uma ponte de ligação com a Jezabel do Antigo Testamento. Essa mulher, que era uma falsa profetisa, e o texto diz isso, estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja, como Jezabel tinha influenciado de forma negativa toda a nação de Israel. O que o Senhor diz àqueles irmãos é o seguinte: olha, vocês têm virtudes fantásticas, mas vocês estão sendo influenciados por uma falsa profetisa, vocês estão sendo influenciados por uma mulher que os está induzindo ao pecado. Jezabel pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. Aliás, a palavra-chave desta carta é tolerância. Ela, se por um lado era uma igreja operosa, era uma igreja amorosa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que frutificava do que tange a multiplicação, ao crescimento e outras virtudes mais, em outra perspectiva, ela era uma igreja que
tolerava o pecado. E o Senhor diz o seguinte: eu tenho contra ti, contra vocês, parafraseando o texto, é que vocês estão tolerando o intolerável. Essa Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Ela, em nome de uma pseudo-liberdade, ela induzia os crentes a uma verdadeira escravidão. Isso nos traz uma lição importantíssima. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Cristo. Deixe-me repetir isso. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Cristo. Eu bem sei que falar sobre tolerância nos dias de hoje não é politicamente correto, até porque a gente vive num tempo onde somos instigados o tempo todo a termos tolerância, o que de certa forma é louvável em determinadas questões e situações. Todavia, as Escrituras nos ensinam, no que tange às verdades inquestionáveis das Escrituras, a igreja não pode ser conivente com o pecado, ela não pode tolerar o intolerável. Essa mulher possivelmente subiu ao púlpito da igreja, exercendo a docência da igreja, induzindo os crentes da igreja ao pecado. E o mais sério, a igreja não tinha pulso para enfrentá-la, para desmascará-la e para corrigi-la. O que consistia o falso ensino de Jezabel? Primeiro, ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Eles deveriam participar dos banquetes dos grêmios e comer carnes sacrificadas aos ídolos, bem como das festas imorais. Lembra que eu falei que a cidade era marcada por sindicatos, que a cidade era marcada por grêmios, que a cidade era marcada por uma junção, ou pela junção de comerciantes que juntos trabalhavam a fim de experimentar prosperidade, e que em virtude disso eles enfatizavam a necessidade de que todos estivessem envolvidos com o mesmo propósito, inclusive participando dos banquetes onde as carnes sacrificadas aos ídolos e as festas imorais eram praticadas. Jezabel ensinava que os crentes deveriam participar dessa atividade, ou desta reunião, ou destes encontros, ou desses ajuntamentos, sem o menor problema. Ela não achava, ela não acreditava, e o ensino dela era de que os crentes, eles deveriam desenvolver a política, ou o sentimento, ou a ação do politicamente correto, ou seja, deveriam estar vivenciando e vivendo e experimentando aquilo de forma efetiva, a fim de que eles experimentassem prosperidade financeira. E ela dizia: ir contra isso é cometer suicídio comercial. Ir contra isso é deixar de experimentar prosperidade. O que nos mostra que para Jezabel o que era mais importante era o dinheiro que entrava na conta, do que na verdade engrandecer e glorificar o Senhor. Em segundo lugar, ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. Para Jezabel, prejuízo financeiro era mais perigoso que o pecado. Ela estava pensando nos grêmios, nos sindicatos, nas junções, nas reuniões, naquilo que o comércio poderia produzir e trazer para aqueles que naquela cidade conviviam e trabalhavam. E ela entende e ela discerne que não havia a menor necessidade de criar qualquer tipo de conflito ou de espírito beligerante com aqueles que pensavam diferente e que estavam servindo a outros deuses e seguindo ensinos falsos. E o texto diz que o Senhor diz: eu tenho contra ti que vocês são tolerantes. De certa forma, Jezabel traz a ideia dualista, dicotômica, de que no templo devemos viver uma espiritualidade assecla, onde Deus é glorificado e exaltado,
através das nossas vozes, das nossas reuniões, das nossas canções, e fora dele nós podemos desenvolver uma espiritualidade morta e absorta em todo tipo de pecado e de transgressão. O interessante é que a igreja de Tiatira, ela tinha 3 grupos diferentes, e você vê isso no texto. O capítulo 2, verso 24, aponta para um grupo de pessoas, diz que aqueles que eram fiéis. É interessante que a palavra fiel, o étimo dela, dá origem à expressão fidelidade. E dá também origem à expressão fé. Fiel, fidelidade e fé. Quem é fiel tem fidelidade, quem desenvolve fidelidade é uma pessoa de fé. Então você encontra um grupo de pessoas fiéis. No verso 20, você encontra o segundo grupo de pessoas dessa igreja, que eram aqueles que estavam tolerando o pecado. Ou seja, eles fazem. Se eles fazem o problema deles, eu vou ficar no meu canto quietinho, sem falar absolutamente nada. Eu não vou me manifestar, nem tampouco dizer qual é a minha percepção, a minha opinião. Cada um faz o que quer, cada um age da forma que quer e do jeito que quer. E o texto nos mostra de forma clara que o Senhor Jesus Cristo se levanta contra a igreja de Tiatira, dizendo que aqueles que toleram o pecado são subservientes a ele, tanto quanto aqueles que cometem o pecado. Isso é sério. Quando nós lemos a epístola de Paulo aos Romanos, Paulo diz uma lista significativa de pessoas que estão absortas em todo tipo de transgressão e iniquidade, e ele fala, aqueles que consentem com o pecado. Em nome da política ou do politicamente correto, às vezes nós somos como os irmãos de Tiatira. Estamos envolvidos na igreja, participamos das atividades, estamos no culto servindo a Deus, às vezes amamos de forma efetiva, mas fazemos vista grossa a corrupção, por exemplo, de uma nação como a nossa, que está absorta em todo tipo de pecado e de transgressão relacionada a dinheiro. Fazemos vista grossa contra a corrupção que acontece dia a dia, as nossas próprias barbas, diante das nossas próprias barbas. Fazemos vista grossa diante do pecado de imoralidade, de promiscuidade que tem tomado conta da nação. E a ideia que a gente traz para si, ou que a gente importa, ou que a gente aplica, é de que o problema é dele, não é meu, e eu não tenho nada a ver com isso. E as Escrituras são claras em dizer que o Senhor Jesus Cristo não tolera aqueles que são tolerantes com o intolerável. Há um terceiro grupo. Verso 20 e verso 22 trata disso. Eram aqueles que estavam vivendo no pecado. Se por um lado nós tínhamos os fiéis, por outro lado nós tínhamos os que toleravam, em terceiro lugar havia um grupo na igreja que estava vivendo no pecado, e isso era mais grave ainda. E diz o texto que o Senhor resolve confrontar a igreja. Esta carta é uma carta de confronto, e o Senhor dá à igreja oportunidade de arrependimento. O verso 21 nos mostra isso. O Senhor reconhece seus valores, sim. Reconhece sua operosidade, sim. Reconhece que eles estavam amando, de certa forma, mais do que outras igrejas, sim. Mas Ele diz o seguinte: vocês estão envolvidos em pecado, cometendo pecado, praticando pecado e tolerando pecado. E o texto nos mostra que o Senhor confronta. O que nos traz a ideia que antes do Senhor tratar esta igreja com juízo, Ele a confrontou em misericórdia, por um fato claro: Deus é paciente e longânimo. Ele chama ao arrependimento. A gente pode dizer, em outras palavras, que essa carta é uma carta cheia de misericórdia e que chama o homem ao arrependimento. Chama os membros de Tiatira ao arrependimento, que diz a eles: olha, vocês estão sendo tolerantes com o intolerável, arrependam-se. Ou mais, vocês estão cometendo os mesmos pecados
que a cidade costuma cometer: arrependam-se. Em segundo lugar, a gente vê que o Senhor, antes de tratar a igreja com juízo, Ele a confronta com disciplina. E geralmente é assim: Deus primeiro Ele nos exorta, depois Ele nos disciplina. E a disciplina de Deus pode se dar de formas distintas e diferentes na vida da gente. Às vezes Deus Ele se torna o nosso opositor. Às vezes Ele fecha algumas portas. Às vezes Ele impede o nosso progresso. Às vezes Ele permite com que enfrentemos lutas hercúleas no nosso dia a dia. Às vezes Ele permite com que uma enfermidade nos sacuda a alma. Às vezes Ele permite com que o inferno se levante contra as nossas vidas, a fim de que a gente desperte dos caminhos errados que estamos traçando. O verso 22 nos mostra isso claramente. Ele confronta a igreja com disciplina. A disciplina é um ato de amor. E o texto nos mostra que o Senhor, por amar, é capaz de fazer com que os homens experimentem sofrimento. Meus irmãos, eu escrevi um texto na semana passada e comentei aqui, e houve uma repercussão interessante na internet, que eu falei eu usei uma expressão paulina que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu completei o texto dizendo: e se Deus for contra nós, quem será ao nosso favor? E eu lembro que entrou uma pessoa nos comentários e disse o seguinte: mas Deus nunca vai ser contra o homem. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Os atributos do Senhor são eternos, infindáveis, melhor dizendo. Mas Ele também é justo. E as Escrituras nos ensinam que o pai que ama, ele faz o quê? Disciplina o seu filho. Às vezes nós nos tornamos pessoas acostumadas ao que acontece em Tiatira. Nos tornamos religiosos, indivíduos que frequentamos a igreja, onde frequentamos a igreja, participamos do culto, desenvolvemos uma pseudo-espiritualidade conjugando os jargões comumente conhecidos por todos nós, mas quando nós lidamos com as questões relacionadas à cidade, aos pecados cometidos pela cidade, nós somos infiéis porque nós não nos posicionamos, simplesmente pelo fato de que a gente não quer contrair nenhum tipo de aborrecimento. Simplesmente pelo fato de que nós não queremos trazer nenhum tipo de desgosto, e aí nós nos omitimos e toleramos o intolerável. Olhamos para o indivíduo que está vivendo em adultério e tratamos aquilo com uma naturalidade enorme, dizendo com os nossos próprios botões: ah, mas ele é incrédulo, deixa ele viver dessa forma, deixa ele viver desse jeito. Ah, ele é pecador, deixa ele viver desta forma, deixa ele viver desse jeito. É claro que nós não somos chamados a pregar moralismo, e não é isso que as Escrituras nos ensinam, mas as Escrituras nos ensinam a sermos sal da terra, luz do mundo, e confrontarmos o pecado através das verdades inequívocas e inquestionáveis das Escrituras. O Senhor, Ele nos adverte, e Ele nos adverte através da sua palavra. Nós lemos as Escrituras e somos advertidos, e às vezes nós não ouvimos. E aí quando nós não ouvimos,
Ele vem com disciplina, porque o pai que ama, ele disciplina o seu filho. E aí a gente começa a perceber que as coisas não dão certo, que as coisas estão atravancadas, que Deus se transformou na principal oposição da vida da gente. E a gente tenta descobrir por quê, aí a gente entende que se deve pelo fato de que a gente desobedeceu a palavra inerrante do Senhor. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inexorável do juízo. O texto diz que Jezabel não quis se arrepender. E é assim na igreja. A igreja tem esses 3 grupos de pessoas: os fiéis, que quando ouvem a palavra, correspondem dizendo: ó Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades, e se prostram diante do Senhor, dizendo: ó Deus, livra-me de entristecê-lo, eu quero servi-lo e viver para a sua glória. Mas há aqueles que toleram o pecado, como também aqueles que vivem na prática do pecado, que está simbolizado efetivamente por Jezabel, que não quis se arrepender e que desprezou o tempo da sua oportunidade. E quando ela despreza o tempo da sua oportunidade, a porta da graça é fechada com suas próprias mãos. Ela calca os pés, com os seus pés, o sangue purificador de Cristo, e zomba da paciência do Cordeiro. Você já se deu conta da seriedade disso? O mundanismo tem sido um problema sério para a igreja. O secularismo muito mais. Amamos o mundo e as coisas que existem no mundo, e desenvolvemos uma espiritualidade opaca, débil, descompromissada, que não interfere nos dramas da cidade e nem a confronta em seus delitos e suas transgressões e suas iniquidades. Agora, olha o que o texto diz. O Senhor diz que aqueles que obedecerem a sua voz, ou que aqueles que responderem ao seu chamado, Ele traz algumas promessas. Ele diz: aos que vencerem, primeiro, Ele promete não sobrecarregá-los com obrigações espirituais maiores dos que têm, nem com deveres adicionais por meio de revelações gnósticas especiais. O verso 24 é muito claro em relação a isso. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. O fardo do Senhor é leve. Ele não é pesado. Ele é prazeroso e enche o nosso coração do desejo de servi-lo e de viver para a glória dele. O Senhor promete, em segundo lugar, aos que vencerem, Ele daria autoridade sobre as nações, versos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Isto é, como cristãos, meus irmãos amados, seremos completamente vingados diante daqueles que agora os perseguem. Cristo nos daria autoridade. E em terceiro lugar, Ele promete ao vencedor a estrela da manhã, sua direção e liderança na hora escura das tribulações e provações. O que o texto está nos dizendo é o seguinte: é que quando nós nos mantemos fiéis, se as horas da vida se transformaram em escuras, se nós passarmos por tribulações e provações, Ele nos iluminará o caminho. E fará com que a gente atinja o objetivo proposto. Vamos à aplicação do texto. De tudo isso que a gente viu no texto, creio que o fato mais grave
relacionado à igreja de Tiatira é o fato de que ela estava permitindo que o erro doutrinário e a prostituição religiosa alcançasse vantagem em seu meio. Jezabel e suas heresias tinham livre curso ali, tinham livre acesso e faziam o que queria naquele lugar. Isso irritou o Senhor. Eu tenho contra ti. Ela estava permitindo. O interessante é que o texto diz que Jezabel dizia, ela se declarava profecia, ou melhor, profetiza. Tenho, porém, contra ti tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo, ela mesma se declara, profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E eu olho para a igreja brasileira, eu vejo algumas Jezabéis ensinando conceitos absolutamente equivocados. Hoje tornou-se comum, por exemplo, você ver pastores dizendo o seguinte: não existe o menor problema de relacionamento sexual fora do casamento. Você ama ele, você ama ela. Vocês não pretendem casar? Qual é o problema de vocês terem relacionamento sexual? Durmam juntos, se relacionem juntos, convivam juntos. E não são poucos aqueles que estão ouvindo o conselho de Jezabel e absortos em todo tipo de pecado. A igreja permitia o erro doutrinário. Como eu ouço as pessoas dizendo nos dias de hoje, não julgueis. Você já ouviu essa frase? Pastor, não julgueis, para que não sejais julgados. Eu estava em Recife ontem, e aí eu soube de uma nova modalidade gospel, o bregospel, que é a mistura do brega com o gospel. E aí eu escrevi da capacidade que os crentes têm de holocubrar e de firmar novos conceitos, novos ritmos, novas doutrinas e novas percepções teológicas a partir das músicas que são entoadas. E aí alguém chegou e disse o seguinte: pastor, não julgueis. Amanhã eu vou publicar um texto na área da música falando que o louvor brasileiro é um louvor idólatra. E ele é. E ele é idólatra porque ele coloca no centro da canção não o Senhor que os resgatou, mas o homem. E aí quando você toca nos bezerros de ouro do evangelicalismo brasileiro, alguém diz: não julgueis. E aí, em nome do politicamente correto, a gente vai entubando a coisa. A gente vai fazendo de conta que nada está acontecendo. A gente religiosamente vem para o culto. A gente participa das reuniões, a gente canta, conjuga o evangeliquez com uma propriedade absurda. Emitimos as nossas opiniões teológicas no Facebook, porque o que tem de teólogo de Facebook é uma coisa impressionante. Mas estamos sendo tolerantes com o pecado. O seu cunhado está em adultério e você não fala uma palavra para o miserável. Não, pastor, não vou falar porque ele vai ficar chateado comigo. A igreja de Tiatira estava permitindo que a prostituição religiosa alcançasse vantagem em seu meio. Por isso, ela foi condenada pelo Senhor. Em segundo lugar, da mesma forma que Jesus recriminou o comportamento da igreja em Tiatira, Ele também recriminará qualquer igreja que não cuide bem da palavra. Precisamos defender a qualquer custo a fé que uma vez foi dada aos santos,
e afugentar todos aqueles que, em nome de Jesus, ficam trazendo falsas profecias e enganando o povo de Deus com falsos ensinos. Doê-la a quem doê-la. Eu li uma frase do teólogo canadense Packer, J.I. Packer, que ele foi fantástico, ele foi brilhante. Ele disse que um dos papéis, ou das responsabilidades do teólogo ou do pastor, é ver a qualidade da água. Porque se o povo beber uma água contaminada, ele vai ter problemas sérios. Isso aconteceu comigo no Peru. Eu cheguei no Peru, eu não tomo refrigerante, é muito difícil eu tomar refrigerante, só em último caso. E aí eu cheguei numa casa muito pobre, com muita dificuldade, sem saneamento básico, sem esgoto, sem água encanada, sem nada. E aí eles chegaram e me ofereceram refrigerante, e eu, o imbecil aqui, inexperiente talvez na época, disse: não, eu prefiro água. O pastor Leonardo olhou para mim e falou: você vai querer água? Eu falei: vou querer água. Ele balançou a cabeça, e quando ele balançou a cabeça, eu vi que não dava, que eu ia ter problema, mas eu já não podia mais retornar naquilo que tinha dito, e tomei um copo de água, que foi o suficiente para que eu contraísse salmonela e ficasse uma semana de cama, passando muito mal. A função do pastor e do teólogo examinar a qualidade da água para que o rebanho possa saciar a sua sede de forma saudável. Quantos não são os pastores que, em nome do politicamente correto, transformaram suas comunidades numa instituição que recebe todos os indivíduos da forma que eles quiserem chegar, e que não os confrontam em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões, e que por conseguinte trazem para o rebanho problemas dos mais terríveis possíveis pelo fato de que não cuidaram da água. Terceiro lugar, não nos esqueçamos que aqueles que forem fiéis, o Senhor dará a estrela da manhã, Ele iluminará, Ele não nos deixará perdidos na escuridão. Ele não nos deixará cegos em meio às trevas. Ele nos conduzirá, mediante a sua palavra, à vitória tão desejada por cada um de nós. Ele nos dará autoridade sobre as nações, onde teremos oportunidade para julgarmos aqueles que perseguiram o povo de Deus com leis injustas e discriminatórias. Meus amados e queridos irmãos, Ele não nos sobrecarregará com fardos aos quais nós não temos a menor condição de carregar. A pergunta que eu vos faço é: dentre esses 3 grupos que mencionei aqui, em qual deles você se encaixa? Será que você tem sido fiel? Eu estava num hotel numa cidade do Nordeste alguns dias atrás, e aí um pastor amigo veio tomar café da manhã antes de que eu fosse pregar no congresso em que eu estava. E aí o rapaz perguntou: o senhor está hospedado? Perguntou a ele. Ele disse: não, mas eu vou pagar por fora. E aí o rapaz, o garçom, dirigindo-se para mim, falou o seguinte: não precisa pagar por fora. Se o senhor me fizer um agrado, eu não vi nada, ele pode comer à vontade. Eu olhei para aquele homem, nós olhamos para ele e dissemos o seguinte: não, nós queremos pagar o que é devido. O que você faz quando ninguém vê? Qual é a sua atitude no seu ambiente de trabalho quando ninguém
está de olho em você? Será que você encarna o espírito da abelha quando não está voando, está fazendo cera? Tem crente que rouba o patrão. Em vez de estar trabalhando, fica no telefone aconselhando o outro. Ele não está recebendo para poder aconselhar o crente ou outra pessoa, ele recebe para poder desenvolver o seu trabalho e não faz, é ladrão. É sério, gente. Você tem sido fiel? Segundo, você tem sido tolerante com o intolerável? Eu sei que às vezes é difícil a gente falar algumas coisas para pessoas que nós amamos, principalmente que não são crentes. Afirmar algumas coisas para elas de que elas estão equivocadas, às vezes, como diz o goiano, é custoso demais. Mas eu quero usar de uma analogia, de uma simbologia aqui com você. Você está vendo o indivíduo indo para o buraco. Ele está caminhando em direção a uma pirambeira. E se você não avisá-lo, ele vai cair, vai morrer e vai para o inferno. Você vai ficar quieto? Às vezes a gente fica quieto. Não, mas pastor, se eu falar isso para minha tia, ela vai cortar relações comigo. Pastor, se eu falar isso para o meu irmão, ele vai cortar relações comigo. Pastor, se eu me posicionar com a minha prima, com o meu primo, vai ficar numa situação muito complicada. Eu não estou dizendo que você tem que botar o dedo no nariz do miserável e falar, você é pecador, mas você anunciar a doçura e a beleza do Evangelho, que confronta o homem em seus delitos e seus pecados, e que fala que Cristo é a pessoa que pode trazer prazer e satisfação para aqueles que se encontram com as suas almas amargas. Ou será que você se encaixa nesse terceiro grupo? Que não somente tolera, mas pratica, faz igual. Louco, talvez essa noite a sua alma seja pedida e o que você terá para entregar nas mãos do Senhor. Jesus diz que numa igreja você tem joio e trigo, e que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Com Tiatira, apesar das virtudes elementares, o Senhor lhes disse, o Senhor se dirigiu a eles e os chamou ao arrependimento. Agora você sabe qual é o mais triste de tudo em Tiatira? É que eles não ouviram, e a igreja acabou no 2º século depois de Cristo. Ela foi exterminada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu lembro dos apóstolos que foram levados aos religiosos, aos fariseus, e eles disseram o seguinte a Pedro e João: eu vos proíbo de falar neste nome. E eles responderam: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Se temos visto e ouvido de Cristo e temos conhecido ao Senhor, somos chamados a sermos fiéis para a glória de Deus.